Saúde o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa manhã, nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional aos nossos corações. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo e ativem a opção de todos no sininho. Glória a Deus, aleluia. A palavra de hoje encontra-se em Lucas 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, do versículo 22 até o versículo 27. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. A parábola das 10 minas. Parábola das minas. Versículo 22 vai dizer-nos: Porém ele lhe disse: Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas a qualquer que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Glória a Deus. Essa parábola vai contar a história de um homem nobre que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E ele chamou 10 servos, ou 10 dos seus servos, e chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. O Senhor, quando nos chamou para a obra, Ele nos deu dom, nos deu chamado, nos deu estratégia e disse: Ganhai almas até que eu venha. Ide pregar o meu evangelho a toda e qualquer criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e por isso preferiram ficar nas trevas, para que os seus pecados, suas maldades ocultas não viessem à luz para ser reveladas ou revelados. Glória a Deus. Mas ali naquela outra cidade vai dizer que mais os seus concidadãos, versículo 14, odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quanta gente não quer que Jesus ou que Deus reine sobre a sua vida? Quantos falam hoje não? Fala que prefere o mundo, que prefere as coisas do mundo, que prefere curtir essa vida que o diabo dá a eles, mas não quer que Deus reine sobre eles, que Deus governe a vida deles, infelizmente. Mas vai dizer no versículo 15: E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Jesus quer saber nessa manhã, Ele quer saber nessa manhã o que você tem feito para Ele. Quantas almas você já ganhou para Ele? Aleluia. O que você tem feito para o reino? De que forma você tem, aqui fala negociado, mas não é negociado. De que forma você tem pregado, tem vivido, para as pessoas ver exemplo em você e para elas virem também fazer parte do reino. Porque aqui eles ganharam outras moedas, mas essas moedas para aí você representam almas.
Aqui o Senhor entregou uma moeda que representa vida e representa também dons, né? Eu já ouvi muitas vezes pregações falando que esses talentos representavam dons, e talento é dom, a gente sabe, mas também o Senhor quer falar que essas moedas, hoje o Senhor quer falar que essas moedas representam almas, vidas, que Ele confiou nas tuas mãos. Talvez o Senhor confiou 1, 2, 3, 4 almas, 5 almas, para você ganhar para Ele e cuidar dessas almas. E talvez o Senhor confiou na tua mão uma alma só, para você cuidar dela. E através desta alma você ganhar mais almas para Ele. Se Ele confiou 5 e você ganhou 10 almas, perdão, e se Ele confiou 5 e você ganhou mais 5 almas, o Senhor vai estar alegre, porque além das 5 que Ele te entregou em tuas mãos para tu cuidar, você ainda vai entregar mais 5 para Ele. E Ele vai dizer: bom servo, entra para o gozo do teu Senhor, para o descanso do teu Senhor. Mas se Ele te entregou uma e você está cuidando só dessa uma e não ganhou mais nenhuma, pode ter certeza que o Senhor não vai se agradar. Se você não ganhou mais nenhuma alma para Ele e nem cuidou, porque não é só ganhar. Ganhar às vezes é fácil, porque quem faz a alma se arrepender e aceitar Jesus é o Espírito Santo. O difícil é cuidar, é manter aquela alma na presença de Deus e ainda ensinando a verdade a ela, não ensinando mentira como muitos ensinam, para a alma ficar ali na igreja cativa, mas não obedecendo a palavra do Senhor, e quando morrer ir para o inferno. Não, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente ganhe a alma e continue cuidando da alma depois que ganhar a alma. E vai dizer no versículo 16: e veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Tá vendo? Quando a gente é fiel no mínimo, no pouco, Deus coloca a gente como autoridade em lugares de destaque. Porque este foi fiel nas 5 minas que o Senhor deu a ele. O primeiro servo, ele multiplicou para 10, como se Deus tivesse entregado 5 almas para ele, e ele multiplicou para 10. E o Senhor falou: bom, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Porque cuidou de 10 almas, o Senhor colocou ele para governar 10 cidades. A recompensa de Deus é assim. É de uma forma que a gente não imagina. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Provavelmente Deus deve ter entregado. Em outras passagens vai falar mais claro sobre isso. Não sei se é no livro de Mateus ou de Marcos, que o Senhor entregou a um 5, a outro 2, a um 5 minas, a outros 2 minas e a outro 1 mina. Mas nessa passagem já fala que foram 10 servos que receberam minas. Não cita quanto cada um deles recebeu, mas nós entendemos que aqui o Senhor está falando sobre multiplicar almas e multiplicar aquilo que Ele entregou em nossas mãos. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Então provavelmente Deus deu, o Senhor, deu 2 minas para ele, e ele multiplicou para 5. E o que o Senhor respondeu para ele? Glória a Deus. E a este disse também: se tu também sobre 5 cidades. Então temos que entender uma coisa: as almas que a gente ganha para Deus pode até ser, no milênio, quando Jesus vir, que Ele diz que nós vamos governar junto com Ele no milênio. Pode ser o tanto de cidade que a gente vai governar, que Ele vai colocar a gente para governar. Se foi 10 almas, 50 almas, pode ser 10 almas, pode ser 10 cidades, 50 cidades que nós vamos governar com Ele aqui na terra. E quanto mais almas, mais coisas a gente fizer para Deus, quanto mais a gente multiplicar aquilo que Deus entregou em nossas mãos, mais recompensa nós teremos. Não devemos fazer de olho na recompensa, mas nós temos certeza que a recompensa é certa, porque
Para Deus, ninguém faz nada em vão, tudo tem a sua recompensa. Se for algo mal, vai vir a sua recompensa. Se for algo bom, a recompensa vai vir também. Aleluia. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Este último recebeu uma moeda só. No exemplo que eu estou citando, uma alma só, e cuidou somente daquela alma, né? É como se fosse nós, a nossa própria alma. Deus entregou para a gente cuidar dela. A gente cuida só da nossa alma, esquece dos outros, não prega para ninguém, não visita ninguém, não quer saber do que o irmão está precisando, do que a irmã está precisando, né? Não ama o próximo, só cuida quando a gente cuida só de nós. E aí, quando Jesus voltar, a gente fala aqui: Senhor, a minha alma, eu cuidei da minha alma que o Senhor entregou nas minhas mãos. E o que Jesus vai responder para nós? Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com juros. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Então o Senhor vai chamar a gente de mau servo. Se a gente cuidar só de nós, para o Senhor não serve. Um servo que cuida só de si, só da sua alma, e esquece dos outros, que cuida só dele e esquece dos outros, ou só dela e esquece dos outros, esse para Jesus não serve. Tem que cuidar da sua própria alma e das outras almas que o Senhor confiou e entregou em vossas mãos, ou em vossa mão. Aleluia. Porque o Senhor citou exemplo, colocava essa alma no banco. E o que quer dizer? Ganhar mais almas através dessa alma, que através da nossa vida, do nosso exemplo de vida cristã, a gente ganhar mais almas para Jesus. Porque senão seremos um servo mau, um servo inútil, que não serve para nada. Aleluia. E o Senhor ainda mandou tirar aquilo que esse único servo tinha. Tira dele e dá àquele que tem 10 minas, né? Então, se ele estivesse cuidando de uma alma sem ser a dele também, o Senhor ainda ia falar no final: tira essa alma dele e entrega essa alma para aquele que já tem 10, porque ele sabe cuidar melhor. Ele sabe cuidar melhor, ele ganhou mais almas, multiplicou, ele sabe cuidar melhor. Então tira dele o que tem e dá para outro. Então, quando a gente não cuida daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, corremos o risco do Senhor tirar. Seja a alma, seja dinheiro. A única coisa que o Senhor não desfaz e nem tira é casamento, porque aí o Senhor deu é para toda a vida, como ele falou: o que Deus uniu, o homem não separará. E Deus odeia o divórcio, mas as outras coisas, questão de filho, tanto que quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Satanás, quando Deus permitiu que Satanás tirasse tudo de Jó, Satanás tirou tudo, mas a esposa de Jó, Satanás não tirou, porque o casamento Deus não desfaz, e Deus não tira ninguém de ninguém, e muito menos com essa conversinha que muitos usam dizendo que Deus tirou fulano de um para dar para outro, ou de uma para dar para outra. Não, Deus não faz isso. Deus não desfaz casamento, e Deus odeia o divórcio, como Jesus falou: Deus odeia o divórcio e abomina o divórcio. Então, o que Deus uniu, o homem não separará, e ninguém separará. Por isso que Jó perdeu tudo, mas a esposa continuou do lado dele, ainda que atrapalhando ele, blasfemando de Deus, mas Deus não tirou a esposa de Jó. Mas o resto, bem materiais, filho, se o Senhor quiser, Ele tira. Aleluia. Se o Senhor quiser, Ele tira. Se a gente não cuidar bem, Ele tira. Só não o casamento, a esposa ou o esposo, que Deus não tira. Se tirar, é Satanás que está tirando, mas Deus não. Mas as outras coisas, se não cuidar bem, o Senhor tira e ainda entrega para outra pessoa cuidar.
a riqueza, o ministério, que seja, o Senhor tira para outro cuidar. Só não tira o casamento, nem a esposa e nem o esposo. Aleluia. Mas seguindo o texto, o Senhor vai dizer: e responderam, o Senhor disse no versículo 24, e disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. E Jesus disse, novamente o Senhor disse: pois eu vos digo que a qualquer que tiver ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. A quem tiver as coisas de Deus e estiver cuidando, o Senhor vai dar mais e mais e mais bênçãos santas da parte do Senhor. Mas aquele que tiver e não cuidar, seja bem material, ou seja ministério, seja almas, o Senhor vai tirar dele até aquilo que tem. E as almas, o ministério, dinheiro, que seja, fora a esposa ou esposo, como eu já expliquei, fora essas duas coisas, o Senhor pode tirar e ficar sem nada. Se a pessoa não cuidar, o Senhor tira e a pessoa fica sem nada. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então, o que o Senhor passou para nós nessa manhã, que se a pessoa não cuidar do que o Senhor deu, com a exceção de esposo e esposa, com exceção do casamento, o resto o Senhor tira tudo. Mas se a pessoa cuidar das coisas que o Senhor deu, o Senhor vai acrescentar as bênçãos, material, espiritual. O Senhor vai fazer o ministério crescer. Mas isso é só se a pessoa cuidar e multiplicar aquilo que Deus entregou para que ele cuidasse em suas mãos. E no último versículo, aqueles que não quiseram que o Senhor reinasse sobre ele, que é aqueles que estão no mundo e não quer que o Senhor reine sobre ele, que está reinando sobre eles é Satanás, é os ídolos, é as imagens, é a bebida, é o álcool, é a droga. Isso que está reinando sobre eles, a esses o Senhor está dizendo: trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então a esses que rejeitam o Senhor, que não quer que o Senhor reine sobre eles, estão correndo risco de vida, estão correndo risco de morrer, infelizmente. Mas o Senhor é misericordioso. A Bíblia diz que a sua ira dura um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre. Então, se qualquer uma dessas pessoas que estão no mundo e não querem que Deus governe sobre eles, se arrependerem, Deus é fiel, misericordioso e maravilhoso para perdoar e livrar eles da morte e escrever uma nova história na vida deles. Então que Deus os abençoe. Guarde essa palavra em nome de Jesus. Amém.